Shalom, queridos, glória a Deus, graça e paz. Estamos de volta mais uma semana para conhecermos introdutoriamente os livros da Bíblia. Esse que é um projeto, é o segundo projeto, começou no mês de junho, porque o primeiro nós já concluímos, que é a leitura de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E você encontra no nosso canal. Visite-o, acesse, se inscreva e você verá lá. São mais de 1.100 vídeos onde toda a Bíblia está lá, devidamente lida, explicada em algumas situações, para que você possa entendê-la e no final de um ano poder ter a convicção de dizer: eu já li toda a Bíblia. E agora, neste segundo projeto, estamos falando sobre os livros da Bíblia. E hoje nós estamos na 23ª semana, dia 4 de novembro de 2019, e vamos estar falando hoje sobre o livro de Êxodo. Para começar, queridos, o título Êxodo é uma versão aportuguesada de uma palavra grega que significa saída. Isso em reconhecimento a um dos principais eventos do livro, qual seja a saída do povo de Deus do Egito. Êxodo podia ser considerado assim um livro central no Antigo Testamento, porque ele registra a ação de Deus para salvar os israelitas e estabelecê-los agora como comunidade unida em uma nação escolhida para servi-lo e representá-lo. Êxodo, por exemplo, descreve a escravidão, a opressão dos israelitas, a preparação e o chamado de Moisés, o conflito entre Yahvé, o Deus de Israel, e os deuses do Egito, neste caso, representado pelo faraó, o próprio êxodo dos israelitas, seu estabelecimento como nação no pacto com o Senhor, sua rebelião, a sua provisão, enfim, simboliza a sua presença, a presença de Deus no tabernáculo, que eles construíram para Deus. Amém? Glória a Deus. Não saia daí não, porque nós temos mais contribuições para fornecer a você acerca do livro de Êxodo do Antigo Testamento. Fica ligado aí, são 5 segundinhos e estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta para trazer para todos vocês uma contribuição acerca do livro de Êxodo, que quando você for estudá-lo, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no entendimento, na compreensão dos fatos ali narrados, e todo o seu conjunto de significados que fazem-nos entender um pouco dessa história. Vamos falar da autoria, é atribuída a Moisés, mas nós sabemos que o livro de Êxodo ele não menciona diretamente o seu autor. Ele se refere a ocasiões em que Moisés fez um registro escrito de eventos que sucederam e daquilo que Deus tinha dito. Isso, por exemplo, lá em Êxodo 17:14, Êxodo 24, verso 4 e 7, Êxodo 34, 27 e 28, são alguns exemplos que você vai encontrar essa característica. O livro também contém referências à preservação e transmissão da informação, juntamente com os demais 4 livros que formam o Pentateuco. Há muito tempo que ele é considerado, o livro de Êxodo, como primariamente a obra de Moisés. Moisés, portanto, evidentemente poderia ter escrito Êxodo em qualquer ocasião dos seus 40 anos de trajetória no deserto. Depois que os israelitas construíram e dedicaram o tabernáculo no Monte Sinai, no início de seu segundo ano após a saída do Egito, isso aí
Essa datação é por volta de 1445 a.C. e até a sua morte na terra de Moabe, cerca de 1406 a.C. Assim, queridos, Êxodo retoma a narrativa lá atrás, onde Gênesis a encerrou com a morte de José. Isso por volta do ano 1805 a.C. De maneira bem rápida, o livro de Êxodo nos leva 300 anos depois, a um tempo em que as circunstâncias dos descendentes de Jacó tinham mudado radicalmente no Egito. Os israelitas estavam agora servindo como escravos durante a 18ª dinastia egípcia, provavelmente aí sob o reinado dos faraós Tutmés e Amenhotep II. Os escravos hebreus experimentaram uma libertação milagrosa pela mão de Deus por intermédio de Moisés, seu servo e líder. A escravidão israelita terminou no ano 1446 a.C. O livro de Êxodo registra os eventos em torno do êxodo do Egito e o primeiro ano dos israelitas no deserto, inclusive com a entrega da lei. Portanto, a data do êxodo é bastante disputada. Entretanto, a evidência bíblica favorece a 1446 a.C. Por quê? Primeira coisa, em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, declara que o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano de Salomão, como rei, estabelecido pela data bíblica, combinada com a cronologia assíria, como sendo então 966 a.C. Em Juízes, já 11:26, um outro exemplo, Jefté afirmou que Israel tinha vivido em regiões da Palestina por 300 anos. Jefté viveu por volta do ano 1100 a.C. Dessa forma, assim fica datado o fim da viagem pelo deserto em torno do ano 1400 a.C. Então você percebe que não é uma característica fácil de se datar períodos onde não haviam registros próprios. Dependemos de registros de outros que assim o confirmem. A Bíblia, ela é autoexplicativa. Não é fácil, mas também não é impossível você combinar períodos e encontrar datas. Portanto, a mensagem do livro de Êxodo, ele mostra Deus em ação com o objetivo de ter comunhão tão íntima com as pessoas que ele é descrito como habitando entre elas. Ele resgatou os israelitas a fim de se fazer conhecido, não somente pelo exercício de seu poder, mas também por meio de uma relação pactual, onde continua esta relação baseada, olha só, em sua capacidade de paciência, graça, perdão e misericórdia. O registro daquilo que o Senhor fez pelos israelitas deu fundamento para eles. O reconheceram como seu Deus, que merecia sua completa lealdade e obediência. Este registro deixaria claro aos israelitas a sua identidade como povo de Deus e continuaria a manifestação da gloriosa identidade do Senhor. Êxodo, por fim, comunica 4 grandes mensagens que você vai ver de maneira bem clara na leitura do livro de Êxodo, que eu te convido a acompanhar em nosso canal. São eles, primeiro, o Senhor Deus, segundo, a redenção, terceiro, a lei e quarto, o tabernáculo. O Senhor Deus, essa comunicação mostra que Deus se revelou a Moisés e a Israel como Yahvé,
Eu sou o que sou. Era o nome de Deus. Este nome pactual, de um pacto, para Deus comunica um significado profundo e afirma o poder, a autoridade e a natureza eterna de Deus. A redenção, como segunda comunicação, mostra que os israelitas oraram por libertação e Deus respondeu. Deus operou por intermédio de Moisés, seu servo e líder, mas Deus fez isso de um modo tão milagroso que ficou manifesto que ele estava operando. Os israelitas não podiam se salvar. Foi tudo obra divina. A Páscoa, por exemplo, foi estabelecida para servir de lembrança anual desta obra de Deus em favor deles. Em terceiro, que é a lei, mostra nesta comunicação que a lei de Deus está condensada, né, nos 10 mandamentos, os absolutos de Deus para uma vida espiritual e moral. A lei está dividida em 2 seções. A lei civil são as regras que governam a vida em comunidade, e a lei cerimonial, que são os padrões para adoração e construção do tabernáculo. Por fim, a quarta comunicação, que é o próprio tabernáculo, Deus deu instruções específicas sobre como o tabernáculo deveria ser construído, mas sua importância está naquilo que ele representava. Ou seja, Deus habitando no meio do seu povo. Reconhecia-se assim que especificamente ele habitava no lugar santíssimo, inacessível para o israelita normal. O tabernáculo aponta adiante para o momento em que Cristo removeu o véu de separação, dando acesso total a Deus e a todos os fiéis. No Novo Testamento, os cristãos passam a ser o tabernáculo, pois agora Deus habita não apenas no meio do seu povo, mas dentro deles, através do Espírito Santo. Aleluia! Que bênção! Que maravilha, né, querido? Eu acredito que com essas simples, mais ricas informações, você poderá, estudando o livro de Êxodo, aprender muito mais. Quem é o Deus que nós servimos? E por que o servimos? Uma semana de vitória para você, que você possa se dedicar ao estudo da palavra e que, com certeza, na próxima semana estaremos de volta para mais o estudo e conhecimento dos livros da Bíblia. Deus abençoe.